Conectados pelos computadores, professores e estudantes buscam o aperfeiçoamento das relações humanas. São técnicas simples de relaxamento para todos os momentos da rotina. Então respira e enche o abdômen. Vamos lá. Vocês podem usar as mãos para perceber qual a parte do seu corpo que está enchendo de ar. Então a gente faz essa respiração longa e devagar para que a gente possa relaxar. As sessões online garantem um distanciamento social e preparam para o retorno das atividades presenciais. Com os riscos que a Covid-19 ainda oferece, o cuidado com as emoções garante a perseverança para seguir em frente. Ter um preparo emocional para esse retorno, ter esse fortalecimento, criar ferramentas de autorregulação, criar estratégias de autoconhecimento e como as pessoas podem se acalmar e se tranquilizar diante das dificuldades é muito importante para a saúde emocional e também reflete na saúde física. Nos leitos hospitalares lotados, o risco da perda de familiares e amigos nunca esteve tão próximo e real. Buscar questões internas e a compreensão de comportamentos ajuda a superar os momentos difíceis. Há um grande grau de desalento na sociedade. As pessoas estão competindo muito, há uma exigência de acerto, de competitividade, e esse sistema remoto na pandemia, em que as pessoas estão mais sozinhas, estão mais solitárias, piora muito esse quadro. Nas redes sociais, as campanhas de valorização da vida seguem intensas. Cuidar da mente, dá forças pra gente. Só quem sofre entende o quanto você é essencial. Nesta pandemia do coronavírus, os casos de ansiedade e depressão motivam a busca pelos psicólogos. A incerteza com o futuro também desperta para a necessidade do bem-estar da mente. Fora dos plantões hospitalares, eles já são os profissionais mais requisitados pelos pacientes. Durante as primeiras décadas do século XXI, as complexidades do mundo moderno e as emoções à flor da pele são desafios diários. Atualmente, a presença dos psicólogos ainda é considerada fundamental, tanto em organizações privadas como públicas. Os métodos científicos buscam muito mais que abandonar o caos imediato. Eles são a esperança de um futuro seguro. Então, o quanto é importante que a gente reconheça e valorize o trabalho do psicólogo, não só no momento atual, em pandemia, mas também no pós-pandemia, até mesmo para retorno das pessoas ao trabalho, à vida social e como que isso vai acontecer. Então, é um trabalho muito importante durante todo esse processo que a gente está vivendo. E é verdade, viu? E hoje nós estamos recebendo o mestre em Cognição e Linguagem na UENF, Charlis Jardim. Ele é pós-graduado em Psicoterapia Existencial e Gestalt Terapia Isessenza, psicólogo formado pela Estácio de Sá, Unesa, Campos dos Goitacazes, coordenador do curso de Psicologia da Faculdade Estácio de Sá e atua como psicólogo clínico. E ele está aqui ao meu lado e vai conversar com a gente agora. Seja bem-vindo, Charlis, ao Balanço Geral. Parabéns pela profissão, não só a você, mas a todos que aqui também se encontram presentes e que estão agora acompanhando o Balanço Geral. Muito obrigado, Ana Paula, pelo convite. É uma honra estar aqui representando todos os colegas nesse dia tão importante, né, que é o nosso dia, o Dia da Psicologia. É verdade. E há quase 60 anos, depois, a profissão tem aí mostrado que cada vez mais ela tem relevância dentro da sociedade e conquistou também um papel especial com a chegada aí da pandemia. E hoje nós estamos falando cada vez mais sobre saúde mental. E a psicologia ficou muito visada, pois as pessoas se perceberam, Charlis, sobrevivendo a tudo isso que está acontecendo. E essa ideia de estar sobrevivendo diante de tantas incertezas, mortes e também do adoecimento físico por causa da Covid, fez com que as pessoas refletissem mais sobre a vida, na sua opinião, e o que realmente deve ser valorizado? Sim, exatamente. A gente está vivendo um tempo, né? Esse tempo de pandemia veio para ensinar muita gente, né, a lidar com a vida não como uma sobrevivência, né, mas sim como uma existência, né, entendendo que a vida é muito mais que você sobreviver ali na alimentação, né, cumprindo com as suas necessidades fisiológicas e tudo mais. É importante a gente olhar para a vida entendendo que existe uma responsabilidade, né, sua enquanto esse viver, enquanto esse existir e
trazendo, né, nesse existir, em todo esse movimento de vivência, as escolhas. E nessas escolhas a responsabilidade pela vida, pela existência, pelo agora. É verdade, aproveitar o momento, né? Exatamente. Acho que a pandemia está chamando essa atenção, né, de todos nós. Viver o agora, estar presente, né, no seu dia, no seu momento, o que você está fazendo, se observar. Exatamente. E mais que isso, encontrar um sentido, né? Você buscar um sentido para a sua vida. E eu percebo que esse movimento pandêmico, né, que as pessoas elas começaram a entrar nesse reflexo de si mesma, né? Eu estou dentro de casa e eu preciso olhar para mim. Eu preciso me enxergar e entender o que eu estou fazendo. E nesse movimento de reflexo e de encontro consigo mesmo, entra esse olhar, né, do agora. Eu preciso encontrar e dar um sentido para a minha vida. Porque se eu não der sentido à minha vida, quem vai dar? Eu não posso responsabilizar o outro. A responsabilidade é minha. A autorresponsabilidade, né? Agora, Charlize, a procura por ajuda psicológica tem também aumentado muito porque as pessoas têm buscado saber mais sobre saúde mental e também se interessado em se cuidar mais. Sim, sim, sim. Isso é algo que eu posso dizer assim, comemorando bastante. A psicologia teve esse reconhecimento, esse olhar. Infelizmente, muitas pessoas, elas esperaram muito tempo para buscar essa ajuda, mas hoje a realidade ela é totalmente diferente. Então, o acesso, a procura ao serviço psicológico aumentou. Isso é uma coisa muito boa, porque quando muitas pessoas, né, quando a nossa sociedade reconhece o papel da psicologia e do psicólogo, consequentemente todos crescem, né? A gente consegue conviver em uma sociedade muito mais humanizada, né, reconhecendo o respeito ao outro, tudo mais. Então a psicologia ela é necessária para todo mundo. Algumas pessoas até se arriscam em lançar assim, eu não sou doido, para que eu vou buscar o psicólogo? E, na verdade, a psicologia é para todo mundo, né? Inclusive para as crianças, para os adolescentes que estão nesse momento de descoberta, de encontro, né? Nessas novas passagens da vida, né? De se despedir da infância, entrar na adolescência e se despedir da adolescência e entrar na fase adulta. A gente está nesse movimento de encontro, desencontro, de lutos, de passagens. Então, é muito bom você buscar esse encontro consigo mesmo dentro de um set terapêutico. E essa fase que você está falando, a gente chama, são as transições, né, da vida, e que a gente muitas vezes tem uns choques e que a gente precisa, né, cuidar disso. Eu estava até falando mais cedo a respeito da nossa higiene, né, que nós temos todos os dias. A gente escova os dentes, a gente toma banho, a gente tem aquelas atividades que às vezes a gente nem está percebendo o que está fazendo, mas a gente precisa ter a nossa higiene mental. A gente precisa fazer essa higiene do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo, o que é que a gente está fazendo. E aí entra essa quebra desse paradigma, desse preconceito em relação ao psicólogo, ao terapeuta, às pessoas que cuidam de pessoas. Todos nós, na verdade, precisamos, merecemos desse cuidado, né? Desse trato, desse mimo. Porque a gente quer só cuidar do outro, quer só ver o outro, quer cuidar da vida do outro e a gente. Então, esse é o momento, né, de cair esse preconceito e de achar que, só é doido que faz psicologia. Não, todos nós precisamos desse encontro, desse autoencontro. É por aí, exatamente, Charlize? Esse aconchego com o seu eu, né, com a sua existência, com o seu agora. Então, agora todo mundo de casa, com certeza, está nesse pensamento assim, mas como é que é isso que ele está falando, né? Isso. E, na verdade, tudo isso é muito simples, é você olhar para você, né? Você perceber agora o que está acontecendo comigo, né? E as escolhas da minha vida. O que eu estou fazendo agora, assim? O que eu pretendo fazer amanhã? E sair desse automático, né? Desacelerar, entendendo que todas as escolhas, que todas as vivências, que todas as experiências que nós temos que olhar para elas e entender que se eu não olho e não reconheço o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo com o outro? Pois é, inclusive o psicólogo americano Carl Rogers, que formulou na década de 50 a abordagem centrada no cliente, ele afirmava que a mudança só é possível como a gente aceita como nós somos. Só é possível com essa autoaceitação. E atualmente a gente percebe uma crise de identidade muito forte e isso tem provocado também nas pessoas sentimentos negativos, como depressão, angústia e até mesmo a desistência da vida por não ter um sentido do que está fazendo com a sua vida. Então, Charlize, como lidar com essas questões?
Primeiro que você colocou dois pontos muito importantes, né? As palavras-chave, falta de sentido e angústia, né? Infelizmente, as pessoas, a nossa sociedade, nos convida a olhar para a angústia entendendo que que esse sentimento é um sentimento muito ruim. E os teóricos existencialistas, eles nos convidam a olhar para essa angústia, para esse sentimento, entendendo que é uma energia, né, que é necessário a gente sentir angústia, porque, na verdade, a angústia ela é reflexo de uma vivência, de uma vida, então basta estar vivo para você sentir angústia. E essa angústia, e nesse entendimento de que eu preciso olhar para essa angústia entendendo o que essa angústia está querendo me dizer, aí vem a questão da busca do sentido. Eu só consigo encontrar o sentido da minha vida, buscar o sentido da minha vida, quando primeiro eu olho para essa angústia, que é um sentimento, que eu tenho, que você tem, que todos nós temos, entendendo que a angústia é o convite da nossa existência, tá? Para essa compreensão de quem eu sou, o que eu quero, né? E a partir dessa angústia, eu posso transformá-la. Eu posso sentir, por exemplo, me colocar em uma condição de passividade da vida. Eu estou me sentindo angustiado e eu vou entrar no desespero e tudo vai ficar paralisado, eu não vou fazer nada, porque ninguém se importa comigo, porque ninguém tem nem aí para mim, para minha vida, ninguém liga para mim e tudo mais. Só que, na verdade, a angústia, ela também tem esse outro movimento que é te impulsionar, que é te trazer para a vida, né? E aí você pensa assim, como que um sentimento pode ter dois movimentos? É a forma como você enxerga, é a forma como você lida com ele. Então, a partir de hoje, eu convido a todos vocês a compreender que a angústia é um encontro. Está sentindo angústia? Que ótimo! Vamos avaliar, olhar para esse sentimento e entendendo o que está me angustiando, o que está me incomodando. Por trás desse sentimento, nós temos algo que é maravilhoso, que é você olhar para essa vida sua, para essa existência, entendendo que hoje você tem a oportunidade de dar sentido para ela. Gente, que perfeito esse ponto aí, porque hoje quantas pessoas agora que estão sintonizadas aqui na Record estão se sentindo rejeitadas, estão se sentindo injustiçadas, com medo, com tantos sentimentos e, na verdade, o que você acabou de dizer é: vamos encarar, porque faz parte do nosso processo. E a gente também tem participação nisso, então vamos investigar, porque não é o outro. Muitas vezes é um sentimento que faz parte da nossa história e que a gente precisa cuidar. Então, assim, eu vou aproveitar essa mensagem perfeita que você acabou de deixar pra gente. Amei essa entrevista e acho que se deixasse aqui a gente ficaria horas e horas conversando, porque é muito bom falar desses assuntos. Parabéns mais uma vez a todos os profissionais e gostaria que você deixasse as suas considerações finais, uma mensagem que sirva para todos que nesse momento nos acompanham. Nossa, quanta coisa me vem, né, para falar, mas assim, mensagem final que eu posso deixar para todos vocês é: não se esqueçam que o aconchego que você muitas vezes procura no outro, numa relação, no seu companheiro, na sua companheira, ele é de responsabilidade sua. Então, pare de procurar no outro o que você pode se dar. Né? Pare de responsabilizar uma outra pessoa, algo que é de responsabilidade sua. Então, eu convido a todos vocês nesse dia, não só do dia de hoje, né, da psicologia, mas todos os dias compreender que a vida é sua e você tem responsabilidade sobre ela. Então, olhe para a sua existência, para a sua vida com muito carinho, entendendo que você pode fazer por você hoje, amanhã, depois de amanhã, mas sobretudo agora. O agora é o mais importante. Muito obrigado, Ana Paula. E se amar, né? Se amar, se perdoar. Exato, né? exato. O auto-perdão é tão bom, é libertador. Olha, volte mais vezes. Muito obrigado. Bom? E espero que vocês tenham gostado. Acho que essa entrevista serve aí de estímulo para que a gente aproveite a nossa vida, a nossa existência. E é isso mesmo, e se aceitar como se é.